Olá! Já parou para pensar como é que os cientistas conseguem organizar esse mundo imenso e super complexo das plantas? Hoje a gente vai embarcar numa jornada para encontrar um pouco de ordem nessa diversidade incrível da vida. Pensa só, são milhões, literalmente milhões de espécies de plantas no nosso planeta. A pergunta é, como é que a gente faz para dar um nome e organizar tudo isso? Pois é, essa é a grande questão que a gente vai desvendar agora. Então, vamos começar pelo começo, né? Nossa primeira missão aqui é entender como a ciência consegue criar um sistema, um método para organizar o que parece ser o puro caos da natureza. Para começar, vamos ter uma ideia da dimensão do desafio: biodiversidade. A gente ouve muito essa palavra, né? Ela significa basicamente a imensa variedade de vida que existe, desde os genes, passando pelas espécies, até o papel importantíssimo que cada uma delas tem no ecossistema. E a ciência que nos ajuda a organizar tudo isso, a nossa bússola, é a sistemática. Ela não serve só para fazer uma lista dos seres vivos. O trabalho dela é estudar a diversidade e, o mais importante, as relações de parentesco entre eles. E aqui está o ponto central. Hoje em dia, classificar é muito mais do que só organizar e colocar etiquetas. O grande objetivo é conseguir montar a história evolutiva, sabe, como se fosse a grande árvore genealógica que conecta todas as formas de vida na Terra. Agora, vamos ver como isso funciona na prática. Nessa parte, a gente vai explorar a espécie de linguagem universal que a ciência desenvolveu para nomear e descrever as plantas sem gerar nenhuma confusão. Vamos pegar um exemplo bem simples. Margarida. Esse nome popular, dependendo de onde a gente está, pode se referir a dezenas de plantas totalmente diferentes. É uma confusão. Já o nome científico, que é em latim, é como se fosse o CPF da planta. É único, preciso, e qualquer cientista em qualquer lugar do mundo vai saber exatamente de que planta estamos falando. E o que, afinal, é uma espécie? Bom, existem duas ideias principais. A espécie biológica foca na capacidade de reprodução, ou seja, se os indivíduos conseguem cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Já a espécie morfológica agrupa os seres vivos pelas semelhanças físicas, na aparência e na anatomia mesmo. E olha, essa ciência evoluiu de um jeito impressionante. No começo, as classificações eram bem artificiais, baseadas só na aparência. Depois, a gente avançou para as naturais, que já buscavam relações de parentesco mais profundas. Mas a grande revolução veio mesmo com as técnicas moleculares, que permitem ler o DNA e acabam revelando conexões que ninguém imaginava. Por exemplo, por séculos todo mundo achava que a flor de lótus era parente da Vitória régia. Parecia óbvio, né? Mas o DNA mostrou que não, ela é mais próxima de árvores, como os plátanos, quem diria? Certo. Mas e na prática? Como é que um botânico lá no meio do mato se transforma num detetive para identificar uma planta que nunca viu antes? Vamos conhecer agora as ferramentas desses exploradores. Uma das ferramentas mais importantes desse detetive da botânica é a chave de identificação. Pensa nela como se fosse um daqueles livros de Escolha Sua Aventura, que vai guiando a gente passo a passo, usando só as características da planta até chegar no nome certo dela. É um processo bem lógico de perguntas e respostas. Primeiro, se observa a folha. Depois, a flor, o fruto. A cada passo, é preciso fazer uma escolha com base no que se vê. E essa escolha te leva para o próximo dilema, diminuindo cada vez mais as possibilidades. O processo é exatamente esse. A planta tem folhas simples ou compostas. Pronto, essa primeira escolha já leva para um caminho específico. E a flor? Tem 5 pétalas ou mais? Cada decisão é como uma nova bifurcação na estrada, que vai eliminando grupos inteiros de plantas, até que o mistério seja resolvido e a identificação correta apareça. E claro, os botânicos não fazem isso tudo de cabeça. Dicionários botânicos, guias de campo, esses são os companheiros inseparáveis. São como bibliotecas portáteis que ajudam a confirmar o trabalho de identificação em qualquer expedição. Ok, o botânico usou as ferramentas, identificou a planta, e aí? Para onde vai todo esse conhecimento que foi gerado lá no campo? É aqui que entram os grandes arquivos da vida vegetal. Olha, essa citação resume tudo perfeitamente. As coleções científicas botânicas são muito mais do que simples arquivos. Elas são fontes de dados materiais, são registros físicos da diversidade e da história da vegetação de um determinado lugar. O resultado de todo esse esforço é a preservação do conhecimento em verdadeiras bibliotecas da vida. E isso vai desde coleções físicas com plantas de verdade até arquivos digitais gigantescos que podem ser acessados por pesquisadores do mundo todo.
E hoje em dia, as ferramentas digitais são incríveis. Os herbários são as coleções físicas, mas plataformas como SpeciesLink conectam as informações de vários herbários brasileiros. E o projeto Flora do Brasil 2020 é praticamente uma enciclopédia online completa de todas as plantas que a gente conhece no país. Chegando ao final, fica a pergunta: por que todo esse trabalho? Para que tanto esforço para nomear e organizar cada plantinha? Por que isso é tão importante? Simples, porque para proteger alguma coisa, a gente primeiro precisa conhecer essa coisa. Entender a diversidade das plantas é o alicerce para conseguir fazer uma conservação que funcione de verdade e para usar nossos recursos naturais de forma sustentável. Não tem como cuidar do que não se conhece. E as aplicações disso estão por toda parte. Na agricultura, ajuda a melhorar as plantações. Na medicina, é a chave para descobrir novos remédios. E na conservação, claro, permite proteger a biodiversidade e cuidar dos ecossistemas com mais inteligência. E para fechar, essa frase resume a essência de tudo. Entender a taxonomia é muito mais do que decorar nome científico. É aprender a ler a história de evolução, de adaptação e de sobrevivência que cada planta carrega dentro de si. É valorizar a história de cada ser vivo.